Meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez, aqui no Instituto Teológico Sefta Demini, para mais uma aula. Nós iremos iniciar hoje a aula de homilética. Homilética é a arte de falar em público, de elaborar e expor o sermão. Para você que é pregador, está querendo ser pregador, esta aula vai ser muito importante para você. Então, homilética, estamos aqui no primeiro período desta aula de número 1, e a nossa teologia é uma teologia tradicional, doutrinária e conservadora. Muito bem, nós vamos então entrar aqui na página de número 1, que está falando sobre a homilética, que é a arte. O que é homilética? É a arte de falar em público, de elaborar e expor o sermão. Então aqui na introdução está dizendo assim: a arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. O cristianismo passou a usar esta arte como meio de pregação. No século VII ou século VII, passou a ser chamada de homilética. Então, vejamos algumas definições que envolvem esta matéria. Vamos ver algumas definições que envolvem esta matéria de homilética. Muito bem, então vamos entrar aqui em algumas definições que nós vamos falar durante esse estudo. Estaremos falando durante toda esta aula, toda essa apostila. Vamos falar um pouco sobre a higiene pessoal e vestimenta adequada do orador, a conduta ideal do orador, comportamento e marketing pessoal, discurso, mensagem oral, solene e prolongada, que um orador profere perante uma assistência para o fim de formatura, sermão ou oração. Conjunto de frases ordenado, falado em público. Muito bem. Também vamos estudar nesta matéria sobre especificamente homilética, que é a ciência ou a arte de elaborar ou expor o sermão. Então, dentro desse tema aqui, vamos estar falando sobre a oratória, a arte de falar em público, oratória emocional, pregação. Vamos estar falando também sobre pregação, que é o ato de pregar, sermão, o ato de anunciar uma notícia. Então vamos estar falando também sobre a retórica,
a retórica do pregador, que é o conjunto de regras relativas à eloquência, que é a arte de falar bem. A arte de falar bem. E também vamos estar falando sobre sermão, discurso cristão falando no púlpito. É isso aí. Esse é só um resumo do que iremos estar trabalhando dentro desta matéria de homilética. Muito bem. Vamos então definir aqui o que é homilética. Etimologicamente, o termo homilética se originou a partir do grego, que é homiléticos, que por sua vez derivou de homilos, e que significa multidão ou assembleia do povo, derivando assim outro termo como homília ou pequeno discurso, que vem do verbo homileu, que significa conversar. O termo grego homília significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, homilética significa, resume tudo no que vamos falar agora, a arte de pregar. Ok. Vamos ver aqui a sua finalidade. O estudo da homilética abrange todo o que tem a ver com a pregação. O estudo da homilética abrange tudo o que tem a ver com a pregação e a apresentação de práticas religiosas, como preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Então, esta é a finalidade da homilética, é preparar a pessoa para apresentar uma pregação ou um sermão, ou mesmo um discurso, de uma maneira mais eficaz. Vamos ver aqui, falar um pouquinho sobre a sua importância, sobre a importância desta matéria de homilética. Sendo a homilética a arte de pregar, deve ser considerada a mais nobre tarefa existente na terra. O próprio Jesus Cristo, em Lucas 16 e versículo 16, disse: ide, pregai o evangelho. O próprio Jesus falou sobre este tema: ide, pregai o evangelho. Quando a homilética é observada e aplicada, proporciona-se ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética traz orientação ao orador. Vamos passar para a página de número 2. Capítulo 1. Página de número 2. Capítulo 1. Vamos estar falando aqui sobre a conduta ideal do obreiro. A conduta ideal do obreiro. Então vamos estar falando primeiro aqui, primeiro tópico, sobre a higiene pessoal e vestimenta adequada. Vamos estar falando sobre banho
e uso. Então aqui, falando sobre higiene e vestimenta adequada, temos aqui que o pregador ou o obreiro precisa caprichar bem na higiene. Ele precisa estar usando um desodorante, ou mesmo um perfume, ou colônia. Ele tem que estar com os cabelos limpos e penteados. Não pode comparecer diante do público com o cabelo todo atrapalhado, né? Todo flagelado. Não, ele tem que estar com o cabelo bem arrumadinho, bem penteado, viu? Ele tem que também fazer o uso de fio dental, ó, para limpar os dentes, aquela sujeirinha que a escova de dente não consegue tirar. Então ele tem que passar o fio dental, porque aquela sujeirinha fermenta, e uma vez fermentada vai causar um mau odor, né? Então praticamente o orador vai estar usando um microfone e ele não pode entregar depois aquele microfone com aquele mau odor. Por quê? Porque não escovou o dente para se apresentar, para ir pregar, não passou fio dental, né? Principalmente quem gosta aí de comer carne, né? Carne de boi, carne de porco, frango, isso é levado para ficar dentro das gretas do dente e dá aquele cheirinho ruim, né? Difícil para suportar, ficar perto da pessoa que está falando. Então precisa estar aí. Mas alguém pode estar pensando, mas será que existe hoje em dia pessoa que não gosta de escovar o dente e nem de passar fio dental? Eu vou dizer para você que existe, tá? Existe sim, eu conheço pessoas, e nesse tempo de seminário que eu tenho, que eu venho dando aula, já deparei com pessoas que não gostavam de escovar o dente, nem de passar um fio dental no dente, e ficava aquele cheirinho, né, que incomodava pra caramba. A gente, com jeitinho, dando aula, conseguiu trabalhar, né, nessa pessoa, e essa pessoa passou a se cuidar mais. Então, está aí, uso de fio dental e dentes bem escovados. Tomar cuidado com o mau hálito. Precisamos ter cuidado com o que comemos e bebemos antes de irmos para as reuniões sociais da igreja. É sempre bom manter uma boa higiene pessoal e saudável, para não nos sentirmos constrangidos aos nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, falando aqui sobre essa higiene saudável, e temos que ter cuidado com o que comemos na hora que vamos nos apresentar em alguma reunião, né, de igreja ou qualquer palestra que formos fazer, né, tem que tomar cuidado com o que vai comer, que tem, às vezes nem a escova de dente, com a pasta de dente, o fio dental, talvez não consegue tirar o mau cheiro, o mau hálito que está na boca da pessoa. Por exemplo, comer cebola crua, antes de sair. Aí vai sair, daí a pouco você escova o dente, mas nem a escova de dente, nem o enxaguante bucal não tira aquele mau hálito de cebola crua que alguém comeu. Então não pode comer. E outras coisas
que realmente causa mau hálito. Muito bem. Falar também de barba. Ó, a barba tem que ser bem feitinha. Não tem importância ter barba. Hoje em dia está sendo até moda, né? A pessoa ter barba. Não é que o pregador não pode, é proibido usar barba. Ele pode usar barba. É claro que tem igreja que proíbe, tem que ir com o rosto limpinho, né? Mas se a igreja, o ministério não proíbe, pelo menos, né, dá uma limpadinha, né? Em volta da barba, dá uma limpadinha no pescoço também, que às vezes coloca gravata, mas o pescoço está todo sujo de pelo, né? Esqueci o nome certo que se dá agora, barbicha, né? Então tem que limpar também direitinho, né? Dá uma limpadinha no bigode, cada vez vai para lá com o bigode, está enfiando dentro da boca, né? Então tem que aparar direitinho com a tesoura, para não ficar aquele monte de cabelo enfiando dentro da boca. E outra coisa, tem obreiro que vai pregar, vai para a igreja, vai fazer o discurso e parece que está saindo uma aranha caranguejeira de dentro do nariz dele, né? Porque ele não procura aparar os cabelos. Tem gente que não tem, né? Eu mesmo não tenho aquele monte de cabelo dentro do nariz, mas tem gente que cresce muitos cabelos dentro do nariz. Aí vai parar com aquele trem saindo assim, parece que é uma aranha caranguejeira, está saindo do nariz dele. Tem que aparar também. Hoje existe aparelho, a gente compra, né? Você enfia lá dentro do nariz lá e ele corta aqueles cabelinhos, né? Não é só no nariz também não. Tem obreiro que parece que tem um caranguejo, um camarão, uma ostra, como é que se diz o nome? Uma lagosta, que está saindo dentro do ouvido dele. Você vê que tem um monte de cabelo assim, será que vai sair uma caranguejeira ali ou vai ser uma lagoa? Porque não corta, tem que aparar os cabelos também das orelhas. Ok, muito bem. Então, barba bem feita e orelhas limpas. Muito bem. Então falamos aqui sobre higiene pessoal. E agora então vamos falar sobre a apresentação pessoal e vestimenta, ou vestimentas. Então, o orador, ou o obreiro, ele precisa vestir-se adequadamente. Vestir-se adequadamente. Não comparecer de chinelo ou sandália para exercer alguma função nos dias de culto. Eu já vi um absurdo, um obreiro e fazer a sua função no culto. Às vezes vai servir como diácono, ou mesmo dar uma palavra lá no altar, e ele chegar na igreja de chinelo. Não. Ele tem que vestir adequadamente. Tem que manter a boa aparência, porque senão as pessoas não vão dar moral para este obreiro, né? Já viu aquele ditado? Que a primeira impressão é a que fica, né? A primeira impressão é a que fica. Eu já digo o seguinte: tem duas impressões que fica. É a primeira e a última. Que tem muita gente que se demonstra ser uma coisa na primeira impressão e a gente pensa muito bem dele, e quando vai passando o tempo, aí ele deixa uma má impressão no final. Então todas as duas, a primeira e a última impressão é que fica. Então temos que tomar cuidado.
manter a boa aparência, roupa sempre limpa e passada. Sempre limpa e passada. Você não vai comparecer diante do público para fazer o seu discurso com a camisa toda amarrotada, parece que saiu de dentro do bucho do boi, né? Não, tem que estar bem passadinha, bem engomadinha, para você ser bem visto diante do seu público. Muito bem. Para se apresentar, a palavra do Senhor diz assim, olha, para se apresentar bem o obreiro, a palavra do Senhor diz, procura apresentar-te bem, de maneira que as pessoas não têm como falar de você. Então isso está na palavra do Senhor, procurar apresentar bem. O obreiro precisa apresentar direitinho. Depois nós vamos nesse versículo mais embaixo aí. Então, não precisa, quando o obreiro vai se apresentar, ele não precisa ficar gastando dinheiro para ficar comprando roupa nova. Hoje é dia da minha apresentação, eu já fui no culto passado com uma roupa, agora eu vou ter que arrumar uma outra roupa, e eu vou ter que comprar roupa nova. Não tem importância repetir roupa. Não tem importância. O importante é você estar limpo e bem cuidado. Tem que estar limpo e bem cuidado. Muito bem. Fique atento para não chamar muita atenção para si. O que eu quero dizer aqui? Fique atento para não chamar muito a atenção para si. Eu assisti uma vez uma pregadora, uma missionária, que por ética não vou citar nome e nem vou dizer aonde, que ela pregou a mensagem, mas a igreja não glorificou o nome de Jesus, porque ela estava vestida tão enfeitada, eu ia falar outra palavra aqui, mas eu mudei, ela estava tão enfeitada, e a igreja, principalmente os irmãos, os homens, eles não conseguiram tirar os olhos dela. Então, uma vez fitando os olhos nela, reparando ela de cima embaixo, não fitaram os olhos em Jesus e nem na palavra, porque ela estava mais apresentada do que a palavra que ela pregava e mais apresentada do que Jesus. Então temos que tomar cuidado com isso, né? Então temos que ficar atentos para estas coisas, não chamar muita atenção para si. Jesus é quem deve ter toda a atenção. Jesus é que deve ter toda a atenção. Toda exaltação das pessoas que o procuram, Jesus merece toda a exaltação das pessoas que o merecem. Então, se você vai se apresentar em público, demonstre uma aparência natural, descontraída e, acima de tudo, discreta. Muito bem. Vamos ver mais um tópico aqui. Falamos sobre o primeiro tópico, o segundo, o terceiro tópico,
que fala sobre o que o obreiro deve evitar em algumas ocasiões. O que o obreiro deve evitar em algumas ocasiões? Preste bem atenção. Deve evitar falar palavras de ofensas ou ter coaquetes, como roer unhas na frente das pessoas, coçar a cabeça. Às vezes o obreiro está cheio de caspa, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar das caspas para não ficar o tempo inteiro coçando. Eu já presenciei um obreiro que estava de terno preto, e ele coçava tanto a cabeça que aqueles pó, aquelas cascas iam caindo no terno dele e ficava aquelas manchinhas, aqueles pontinhos brancos assim, ó. Eu custei perceber que esse pontinho era aquele. Depois eu fui ver que quando ele coçava a cabeça, caía no terno dele, né? Então temos que ter cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado. Os alunos estão rindo aqui, ó, do que eu estou falando. Muito bem, coçar a cabeça, e tem que ter cuidado também com expressões como tá. Tudo que a pessoa fala, não sei o que tem lá mais, tá, né, fulano, tá, e tá pra lá, tá pra cá, e olha, temos que parar com esse negócio, não pode. Procura falar a palavra desenrolado, desenrola a fala, policia esse negócio de Jesus está aqui, tá? Vamos abrir a Bíblia, tá? Em São Mateus capítulo 25, tá? E vamos estar falando sobre as 10 virgens, tá? Então isso aí é um cacuete que tem que parar. Não pode. Se você quer ser um bom orador, um bom pregador, tem que cortar. Agora eu vou parar de falar da turma do tá e vou passar para a turma do né. Que tem a turma do tá, a turma do né, a turma do tá entendendo. Então, irmãos, ó, tem obreiro que não ele já não fala tá, ele fica né, ele fica falando muito né. Eu saúdo os irmãos nesta noite, né, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, né, e quer dizer, né, que Jesus está aqui nesta noite, né, para operar maravilha, né, irmão? Então, eu quero abrir a Bíblia, né, em Salmo 23, e vamos ver o que o Senhor está falando conosco, né? Então, esse negócio de né não pode existir na hora do seu discurso, viu? Então, vamos lá. O outro cacuete aqui tá entendendo? Está entendendo? Cada palavra, cada frase que a pessoa fala, ele para e pergunta, está entendendo? Não precisa disso. Isso torna chato. Isso te torna chato para o público que está te ouvindo. Muito bem. Tem também a turma do aleluia, né? Ele perde as palavras não entram rápido na mente, aí ele fica aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Vai ficar chato o seu discurso, né? Porque Jesus, aí ele esquece o que ele vai continuar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando estava passando em Jericó, glória a Deus, então ali tinha um cego, aleluia, glória a Deus, e o cego estava sentado à beira do caminho, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não pode, desenrola a palavra, vai desenrolando, não corta, policia a sua fala, cuida da sua dicção. O público que está te ouvindo não pode ficar enjoado de ouvir a sua fala. Então, tem essa turma aí também, do aleluia, glória a Deus, né? Muito bem. Tem aquele outro assim que ele não é da turma do tá e nem da turma do né.
e nem do tá entendendo, e nem do glória a Deus, aleluia. Ele é da turma do mistério. Então, quando ele perde a palavra, aí para ele encontrar a palavra, ele fala uma língua estranha. Aí ele fica toda hora, para ele lembrar a palavra, ele preenche o espaço com a língua estranha. É melhor você deixar no silêncio do que você tentar preencher com o tá, com o né, ou tá entendendo, ou com a língua estranha. Não tem importância dar uma pausa e esperar a palavra entrar e você continuar falando, não. Ok? Muito bem. Outra coisa aqui que deve evitar é a falta de postura. Falta de postura, principalmente nos púlpitos e em outros momentos onde as atenções estão voltadas para você. Lembre-se que o alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça da sua postura, pois estamos a todo momento sendo observado. Então, olha só, temos que ter cuidado com a postura. A postura, temos que policiar a nossa postura, ficar mais ereto em cima do púlpito. E eu já vi muito pregador sem postura, que negócio todo caído assim, ó, né? Pregando para o microfone, e vai virar e tá todo corcundo. Olha como é que eu estou aqui, ó, todo corcundo, né? Ele tem que levantar, postura, olhar para o povo com postura, né? Já vi, às vezes precisa de receber também uma aulazinha de etiqueta. Isso aí você consegue até na internet, no YouTube, uma aulazinha de etiqueta para ver como você vai se apresentar diante do púlpito, né? Diante do público, né? Já vi pessoas pegar essas canetas com tampa de plástico azul ou vermelha mesmo, colocar aqui no bolso aqui, ó, e tá pregando com caneta de tampa de plástico. Não. Se você não tem uma caneta imitando, né? Imitando ouro ou prata, é melhor você não colocar aqui. Se você tem tampa que não imita ouro e prata, então põe aqui no bolsinho de dentro, esconde ela, porque isso vai tornar você mal vestido. Ok? Muito bem. Nós estamos na página de número 3, passamos agora para a página de número 3, né? Olha, cuidado com os gestos, pois poderão ser ridicularizados ao observarem o proceder de suas mãos e corpo enquanto prega a palavra de Deus. Cuidado com os gestos. Cuidado com os gestos. Para aqueles que para aqueles que participam da ministração da Santa Ceia do Senhor, cuidado com os espirros. Está pegando ali a bandeja de pão, de cálice? Cuidado com os espirros. Segura ela um pouquinho mais distante de você. Deixa muito debaixo da boca, não. Segura um pouco alto, mais distante de você. Cuidado com os espirros. Cuidado com as tosses, porque pode cair perdigotos dentro do pão e do cálice. Ande sempre, portanto, usando um lenço no seu bolso, na impossibilidade de participar dessa ministração, participe em outra oportunidade. Se na hora que for celebrar a ceia, se você não tiver
Se você tiver impossível de celebrar por causa de alguma coisa, mesmo você está gripado, está com alergia, está espirrando muito, tossindo muito, fala para o seu pastor, coloca outro obreiro no meu lugar, que eu estou impossibilitado pelo meu estado, eu vou ficar em outra ocasião. Isso vai dar muito certo. Amém? Eu vou parando por aqui, esse primeiro período, prometendo voltar com o segundo período, falando sobre a conduta ideal do obreiro, sua postura e seu perfil, baseado em Mateus 24, versículo 45 a 51, e Apocalipse 16, e versículo de número 15. Até daqui a pouco, se Deus assim nos permitir.